A cena é super familiar, né? O celular na mão, o polegar deslizando pela tela, quase sem a gente pensar. É um gesto que, de certa forma, define a nossa era. Nessa nossa conversa sobre o livro Quase um Tique, da Ana Bentes, a gente vai mergulhar fundo para entender essa relação tão compulsiva que criamos com as redes sociais. Essa expressão, quase um tique, veio de uma usuária de Instagram para descrever a relação dela com o aplicativo. É uma frase muito poderosa, porque ela captura uma ambiguidade que, olha, muita gente sente. Aquele misto de desejo e hábito, mas também um desconforto com um comportamento que parece ter saído do nosso controle. É exatamente isso. O ato de pegar o celular para checar notificação, rolar o feed em qualquer momento de pausa, na fila do pão ou até mesmo sem motivo nenhum. O livro da Ana Bentes explora justamente como esse gesto, que parece tão nosso, tão pessoal, é na verdade o resultado de um design muito, mas muito calculado. Ok, vamos investigar isso. Para entender a força desse hábito, a gente precisa olhar para os motores que funcionam por trás da tela, que são invisíveis para a maioria de nós. A primeira peça desse quebra-cabeça todo é um modelo econômico. A resposta para o porquê não está só na nossa psicologia, mas principalmente na forma como essas plataformas ganham dinheiro. Vamos pensar um pouco. No mundo com uma avalanche de informação, o que é que se torna realmente raro e valioso? A atenção humana. E as empresas de tecnologia entenderam isso muito, muito bem. Elas não vendem exatamente um produto para a gente. Elas competem de forma feroz pelo nosso tempo de tela. E aqui está o ponto crucial da história. O serviço parece gratuito, mas a gente paga com a nossa atenção. Cada minuto que passamos online, cada clique, cada curtida, tudo isso é convertido em dados valiosíssimos que são vendidos. Nós não somos os clientes, nós somos o produto. Isso nos leva para um conceito ainda mais profundo, que foi popularizado pela Shoshana Zuboff. Não se trata apenas de nos mostrar anúncios. Se trata de usar os nossos dados para criar modelos que preveem o nosso comportamento e, o que é mais assustador, para sutilmente nos influenciar a agir de determinadas maneiras. Beleza? Agora que a gente já entendeu o porquê econômico, vamos ver o como. Como é que essas empresas conseguem, na prática, nos manter fisgados? Pois é, existe uma fórmula para isso. O consultor de design comportamental, Nir Eyal, mapeou essa fórmula no livro dele, Hooked, que em português seria algo como enganchado. E não é mágica não, é pura engenharia. É um processo totalmente deliberado para tornar o uso do aplicativo algo natural, quase um instinto. Vamos ver como isso funciona no Instagram. O gatilho é a notificação. A ação é abrir o aplicativo, um gesto simples. A recompensa variável, esse é o segredo. Rolar o feed é como uma máquina de caça-níquel. A gente nunca sabe o que vai aparecer em seguida, e essa imprevisibilidade é viciante. E por fim, o investimento. Cada post, cada seguidor novo, nos prende mais à plataforma. Torna cada vez mais difícil a gente querer sair de lá. E o objetivo final desse ciclo é exatamente esse: transformar um comportamento que era consciente num ato reflexo. Aquele quase tique não é um acidente, gente. É o resultado esperado do design. Mas a nossa relação com o Instagram não é só esse ciclo de recompensa individual, não. Ela acontece num grande palco social, onde as dinâmicas de poder são bem mais complexas. E aqui, a gente vê a fusão de duas ideias muito poderosas. A vigilância, um conceito explorado por Foucault, e o espetáculo, de Guy Debord. No Instagram, essas duas forças viram uma coisa só. Não tem mais só uma torre central vigiando tudo. Nós participamos ativamente de um espetáculo onde todo mundo observa e é observado ao mesmo tempo. É uma dinâmica que se retroalimenta. De um lado tem a vigilância, o ato de seguir, de saber da vida dos outros, de stalkear. Do outro, o espetáculo, o ato de ser seguido, de tornar o dia a dia visível, de construir uma performance da nossa vida para a plateia de seguidores. Isso cria o que os pesquisadores chamam de vigilância lateral. O poder de observar não está mais só com a empresa ou com o governo. Ele está distribuído entre todos nós, os usuários. Seguidores e seguidos exercem uma forma de controle social e, claro, de entretenimento uns sobre os outros. Isso, claro, tem consequências bem reais, bem tangíveis. Esse exemplo do livro da Bentes mostra de um jeito brilhante como essa vigilância lateral ultrapassa o mundo digital e afeta profundamente as nossas relações pessoais, gerando conflitos e até términos de relacionamento. Vamos agora para a parte final, para entender como tudo isso transborda da tela e começa a moldar a nossa própria realidade e a percepção que a gente tem da gente mesmo. O que o livro chama de subjetividades exteriorizadas é a ideia de que a nossa identidade passa a ser construída de fora para dentro.
A gente começa a pensar em como as nossas experiências vão ficar no feed antes mesmo de vivê-las. A vida, aos poucos, vira uma curadoria de momentos instagramáveis. Essa citação do Jonathan Crary resume perfeitamente o impacto. Estamos inseridos num sistema que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, onde o hábito de estar conectado e de performar nunca para. É um poder contínuo e ilimitado sobre o nosso tempo e a nossa atenção. E assim, a gente volta para o começo. O quase tique é muito mais do que o movimento do dedo. É um impulso que a gente internalizou, essa necessidade quase existencial, como diz o livro, de participar desse grande espetáculo de ver e ser visto, que se tornou o centro das nossas formas de socializar. Depois de desmontar todos os mecanismos econômicos, psicológicos e sociais que nos prendem à tela, o livro nos deixa com uma reflexão final que é ao mesmo tempo super simples e incrivelmente profunda. Essa é a pergunta que fica ecoando. Dentro desse sistema todo que foi projetado para capturar nossa atenção e nos fazer performar, qual é o nosso verdadeiro desejo? O que genuinamente a gente escolhe compartilhar e observar? É uma questão para se pensar muito tempo depois que a tela se apaga.